Existem 4 fatores que fazem os teus filhos ficarem presos, viciados em telas de celular, videogames e etc. E aqui nessa aula, que é uma aula exclusiva que está vendo meus treinamentos, eu decidi liberar ela gratuitamente aqui no YouTube, porque eu acho um tema de extrema importância e algo que vem afetando muito os jovens. E esse vídeo não vai ser só para crianças, mas também vai ser para adolescentes, tá? Então você que tem filhos, você quer criar seus filhos sem distrações, com menos telas, com uma saúde mental melhor, pega papel e caneta e fica nessa aula que eu te garanto que vai ser a melhor aula sobre você lidar com essa questão de telas e a criação dos filhos. Você já ouviu ou já se pegou falando alguma dessas frases aqui? Meu filho não sai do celular. Ah, ele ou ela não sai do quarto no videogame, fica o final de semana todo lá. Ou então, o problema dos jovens atualmente são os smartphones. Ah, eu até queria, eu sei que não faz muito bem, queria que ficasse com menos, queria que meu filho não ficasse tanto tempo com as telas, só que o único jeito dele ficar quieto é assim. Ah, quando tem uma reunião com amigos ou família, os jovens não brincam mais tanto, não interagem mais tanto entre eles, só ficam no celular. Pois bem, muito prazer, meu nome é Jason, seja bem-vindo a essa aula e hoje a gente vai falar sobre como nessa era, como nos tempos atuais, criar filhos com menos distrações, menos tempo de tela, mais qualidade de vida, um melhor foco. E só comentando também que não é só sobre telas e videogames, a gente ensinar nossos filhos a sustentarem a atenção deles, manterem a atenção deles, vai ajudar em estudo, na vida pessoal, na qualidade de vida, em tudo. Antes da gente ir para a parte em que a gente fala do porquê que as crianças e adolescentes ficam muito presos em telas, não conseguem ter atenção, a gente precisa agora, nesse momento, cara, ter a maturidade, tá? Não me veja como alguém que está dando puxão de orelha, xingando, nem nada, cara. Estamos conversando aqui e me veja apenas como um guia para você conseguir melhorar a si mesmo, a você, a sua família, seus filhos. Então, cara, a gente precisa assumir a responsabilidade. Olha só, assuma a responsabilidade, pare com desculpas para fugir do problema. Veja bem, é muito mais fácil dizermos que o problema é o celular, anote isso aqui, muito mais fácil dizer que é o celular, que é o videogame, dizer que é uma fase da adolescência, do que a gente colocar a nossa mão na consciência e assumir uma parte do problema, né? Assumir a responsabilidade por isso. Então, tem umas coisas bem interessantes aqui, alguns exemplos de desculpa que os pais começam a usar. Olha isso aqui, a primeira dela, o mito do açúcar. O meu filho está desse jeito porque comeu açúcar. Tem vários testes que foram feitos mostrando que eu não estou defendendo açúcar, tá? Inclusive eu como muito pouco, não recomendo que você coma, mas esse aqui é um exemplo. Tem vários testes mostrando que ele não altera o comportamento da criança. Inclusive, teve testes feitos, sabe aquelas pesquisas que são feitas com efeito, com placebo, ou seja, algumas mães, para os filhos dela foi dado açúcar e para outros não, e então foi dito para aquelas mães que o filho dela estava consumindo açúcar, sendo que ela só estava consumindo ali um placebo, o filho dela não estava consumindo açúcar, mas ela achava que o filho dela estava consumindo açúcar. E com isso ela disse que elas começaram a falar que elas notaram um comportamento diferente e deram a culpa pro açúcar. A gente também tem um mito de que as telas fazem mal. Opa, peraí, Jason, comprei aqui uma aula achando que as telas faziam mal e para como lidar com isso, e tu vai me dizer que as telas não fazem mal? Peraí, já vai chegar lá, só que é o seguinte, as telas... Tem até alguns estudos que mostram que se for num uso moderado, elas podem até melhorar ali a autoestima, causar um bem-estar. Mas assim, não é nada também demais e, repetindo, não uso moderado. O problema
é a tela em excesso. Estudos, pega isso aqui, ó, estudos sobre a correlação entre depressão e o tempo de tela apontam que adolescentes que passam mais de 5 horas online têm maior tendência a pensamentos depressivos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples. Muito tempo de tela faz mal, 5 horas por dia. Tá, mas vamos fazer uma pergunta simples. Qualquer tipo de tela, de mídia, videogame, tela, redes sociais, tu acha que qualquer tipo, sim, de tela que tu fique 5 horas, isso não é um problema? Isso não é um problema que tem alguma causa raiz, alguma coisa mais profunda que tem algum problema que aquilo está apenas desencadeando? Você acha que qualquer tipo de mídia, cara, 5 horas não é normal. Então, será que realmente isso é normal da idade? De, fica mais tela, tá nessa fase rebelde. Será que isso é normal da idade? Ou tem algo maior acontecendo por trás? Então, a tela em si, ela não faz mal. Mas o tempo de uso, o modo que é usada, o tipo de mídia que é consumido, muito tempo de mídia rápida, TikTok, Instagram, estímulos curtos, treinam a tua atenção para tu ficar mais disperso. Estímulos rápidos treinam para você não sustentar a atenção por mais tempo. Então, a tecnologia em si, a tela, ela não faz mal, mas o modo como ela é usada, sim. E também, como já falamos, ela é usada muitas vezes como fuga. Um outro mito muito comum, os adolescentes são rebeldes. Mais uma bela de uma desculpa. Tem vários estudos que mostram que em outras sociedades, em algumas sociedades do planeta, os adolescentes ditos como os rebeldes, a maioria deles não tem essa rebeldia e passa uma boa parte do tempo como adultos. Então, essa questão de que, aqui está nessa fase da adolescência, por isso ele fica assim, com os hormônios à flor da pele, por isso ele passa o tempo trancado, só fica no celular. Mais uma desculpa. Então, até essa parte aqui, nessa introdução, a gente precisa entender que, nós pais precisamos assumir a responsabilidade e não procurar desculpas. 2, a tecnologia não faz mal. O modo como ela é usada, sim. E 3, precisamos ensinar nossos filhos a viverem com menos distrações. Assim como a gente ensina a atravessar a rua, a conversar, a ler, escrever, a gente ensina o que é bom, o que é ruim, a gente precisa ensinar sobre as telas, o que é bom, o que é ruim, o tempo, muito tempo não é bom, precisa ser ensinado, assim como a gente ensina outras coisas. Agora a gente vai para uma parte da aula que quando eu tive contato com esse conteúdo, quando eu entendi esse conceito, virou algumas chaves na minha cabeça e aí a gente vai ir para a cereja do bolo aqui dessa aula e você vai começar a entender muitas coisas que talvez você não estava conseguindo compreender antes. Então vamos entender agora os impulsos internos dos nossos filhos. Os pesquisadores Richard Ryan e Edward Deci, após ali vários estudos, eles chegaram a algumas conclusões. Da mesma maneira que o nosso corpo, ele precisa de 3 principais macronutrientes, que são eles, as proteínas, os carboidratos e a gordura, para ter um bom desempenho, a nossa psique, a nossa mente, ela precisa de 3, entre aspas aqui, nutrientes, né? Para nutrir a nossa psique. Então, olha esse quadrinho aqui. A nossa psique, ela precisa de 3 nutrientes, que são eles, autonomia, competência e conexão. Então, aqui tem um quadrinho, dei uma olhada aqui, assim, da mesma maneira como o nosso corpo precisa dos 3 principais macronutrientes, esses pesquisadores chegaram a essa conclusão que a nossa psique, para ela estar num bem-estar, estar plena, ela precisa de autonomia, conexão e competência. Se a gente não se alimenta, a gente sente umas pontadas no nosso estômago, certo? Logo, olha só, se nossos filhos não têm a psique alimentada com os nutrientes necessários, eles podem sentir ansiedade, inquietação
e outros sintomas. Então, logo, se não houver os nutrientes, autonomia, competência e conexão, a gente já vai falar sobre isso, eles podem acabar usando as distrações para se alimentar psicologicamente. Então, se não tiver, entre aspas, esses nutrientes psicológicos, as crianças e adolescentes podem usar como fuga para se alimentar, entre aspas, dizendo assim, as tecnologias, videogames e várias outras distrações. Agora eu vou te explicar isso de uma maneira simples. Vamos ao aprendizado número 1, autonomia. Os nossos filhos precisam ter vontade própria e liberdade de escolher o que fazer. Vamos para a historinha aqui das crianças maias. Um experimento foi feito onde 2 crianças eram levadas para uma sala e um adulto ensinava uma dessas crianças a construir um brinquedo e a outra criança tinha que ficar ali sentada, observando. As crianças americanas logo se dispersavam, ficavam inquietas, não conseguiam ali ficar muito tempo olhando. E as crianças maias da Guatemala, muitas delas ficavam prestando atenção, elas tinham um interesse um pouco maior, mesmo que, aí não era dito para elas que elas tinham que manter o foco. Só que por conta própria, elas mantiveram mais o foco do que as crianças americanas. Elas ficavam mais tempo olhando, elas tinham uma atenção mais plena. Então, o que explica essa diferença? Não era a inteligência deles, era a autonomia. As crianças maias, elas são mais estimuladas a terem mais autonomia, a escolher mais o que vão fazer, a participar mais das decisões. Ou seja, elas são mais ensinadas a controlar a própria atenção. E aí, olha só isso aqui, ó. Já em ambientes muito controlados, a criança aprende que sempre haverá alguém dizendo onde focar, tá? Então, um ambiente onde sempre tem um adulto dizendo a todo tempo o que ela tem que fazer, ela se acostuma com isso. E aí, quando essa voz externa sai, não tem alguém dizendo o que ela tem que fazer, a mente dela se dispersa. Então, olha só, o controle excessivo, ele gera uma distração. Pensa que a gente está num sistema onde a maioria das escolas tem regras rígidas, horário para isso, horário para aquilo, o filho sai daqui, vai fazer aquilo, sempre tem alguém dizendo, direcionando. E aí, quando isso acontece, ou seja, aos poucos a criança ela pode perder esse senso de controle sobre a própria atenção. Agora, olha isso aqui, ó. Então, quando isso acontece, ela procura ambientes onde ela sente autonomia. E aí é que mora o perigo. É por isso que o mundo online é tão, mas tão atrativo. Porque ali, cara, ele tem mais liberdade no mundo online, ele escolhe o que fazer, ele escolhe com quem falar, ele tem esses nutrientes, digamos assim, ele sente autonomia, competência, conexão, ele tem isso englobado ali. E é isso aqui, ó. Se o mundo offline é restritivo demais, o digital se torna um lugar onde ela finalmente respira. Então, se ela está muito controlada o dia inteiro, faz isso, faz aquilo, sempre tem alguém dizendo, sempre tem alguém em cima, ali no jogo do videogame, ele consegue conversar com outros, ele consegue passar de fase, ele consegue escolher o que fazer, entende? Então, esses nutrientes são falsamente, digamos assim, supridos ali. E é por isso que isso chama tanta atenção, e é por isso que isso é tão atrativo. Não se engane, né? Porque também a indústria, não é só isso, a indústria dos videogames sabem disso. Então, todos os jogos e celulares, redes sociais são feitos para a gente ficar, são feitos para a gente ser atraídos, tá? Mas vamos seguir com a nossa aula que a gente já vai chegar mais nesse assunto. Então, a lição aqui não é apenas sobre limitar telas, e sim sobre você ajudá-la a ter uma autonomia real. Quando a criança, até adolescente também, ele escolhe, ele participa, ele tem autonomia de escolher o que fazer e também aprender com as consequências, ele começa a desenvolver essa tal da
autonomia. E se ela tiver isso, ela tem menos chances, né? Como ela está nutrida com esse fator da autonomia, ela tem menos chances de buscar distrações ali no mundo virtual. Vamos então ao aprendizado 2, competência. Os nossos filhos precisam sentir que estão ficando bom em algo, que está havendo um progresso, tá? Eles precisam sentir essa realização do crescimento. Um parênteses aqui, não é só eles, nós também temos esse senso, nós também precisamos sentir isso. Todo mundo gosta de sentir que é bom em alguma coisa, sabe? Você gosta de sentir, você sabe vender bem, cozinhar bem, fazer algum esporte muito bem, seja lá o que for, tu gosta disso e quando tu sente que tu está evoluindo naquilo, aquilo te prende, aquilo é uma espécie de um vício bom, certo? E quando você sente esse progresso na sua vida real, esse crescimento, você tende a não buscar tanto isso por outros meios, com outras distrações. E qual o grande problema? A gente está inserido num sistema, sempre foi e continua sendo, você vai para a escola, os testes ali são padronizados. É tudo meio que padrão, né? Todo mundo é tratado da mesma maneira, os testes são iguais para todo mundo e muitas vezes não é visto a diferença de cada um, os talentos próprios, como o modo de cada pessoa. Tem umas que aprendem mais rápido, outras que aprendem mais devagar, tá? O sistema sempre foi assim. Então, olha isso aqui, ó, se a criança não vai bem na escola e ela não recebe, presta atenção, se ela não recebe um apoio individual, ela começa a acreditar que ela não é capaz. Os outros vão bem, ela não vai, ela começa a acreditar que ela não é capaz. Aos poucos ela começa a deixar de tentar. E aí, não é porque, tipo assim, ela é preguiçosa, ela não quer fazer, é aquela tipo assim, sabe, ela cansou de tentar, ela vê que a motivação vai morrendo. Então, quando alguém se sente constantemente incompetente, a motivação morre. Então, vamos lá. A nossa mente, ela não abre mão da competência, certo? Certo. E se ela não encontra essa competência na escola, no dia a dia dela, aonde que ela vai buscar? Se ela não aparece nas salas de aula, ela vai ser buscada em outro lugar. Então, olha isso aqui. Os games oferecem níveis, conquista. Os games, os jogos, uma evolução clara. Você passa de fase, vai subindo os degrauzinhos, coisa que na escola, às vezes ela não consegue. Na escolinha de futebol, talvez que ela não consegue. E aí ela, saca? As redes sociais oferecem seguidores, curtidas, validações instantâneas. Então ali tem um progresso, ali tem uma escala visível. E quando falta isso na vida real, é ali que os filhos, crianças e adolescentes acabam buscando isso. Então olha só, a tecnologia entrega rapidamente aquilo que a escola muitas vezes falha em oferecer, uma sensação de maestria. Ali ele é bom, ali é o território dele, ali ele domina. Então você entende que é um problema quando você foge da responsabilidade, você deixa a escola, ensina tudo, a escola, e a gente está no dia a dia sempre com pouco tempo, trabalha, faz isso, faz aquilo e deixa tudo ali para a escola, não dá essa atenção individual, não entende que cada um funciona às vezes de um jeito, não dá esse apoio, não vê isso. Eu vou contar 2 histórias bem curtinhas para você conseguir entender a importância disso. Há uns anos atrás eu fui uma palestra do Fabrício Carpinejar. O tema era sobre empreendedorismo, só que ele contou ali um trecho da vida dele muito interessante. Que quando ele estava no colégio, na escola, meio que diagnosticaram que ele era burro, que ele não ia aprender a ler e escrever, que ele, sabe, ele era muito lento, não ia. E a mãe dele, segundo o que ele contou, a mãe dele se afastou do emprego e durante não sei quantos meses ela passava o dia ou todas as manhãs, não me lembro ao certo, todo dia ali ensinando ele. Ela se propôs, se afastou do trabalho para ensinar ele a ler e escrever e conseguiu. E a gente está falando hoje de um cara de renome.
Então, o que ele falou naquela parte da palestra, ele falava muito sobre, cara, nenhum tempo investido nas pessoas é tempo perdido. Eu fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo. Nenhum tempo investido nas pessoas. E quando a gente fala ainda de nossos filhos, vale a pena você prestar atenção, investir tempo nisso. Outro exemplo, eu tive, agora pessoal, eu tinha muito, mas assim, bizarramente muita falta de atenção. E eu fui criado numa época, eu sou de 95, a gente não tinha celular, eu fui ter celular depois com uns 15 anos, e era ainda na época do SMS. Então, só que ali pela terceira, quarta série em diante, eu comecei a ter muita falta de atenção. Eu demorava demais para copiar as coisas, para escrever. E claro, meus pais naquela época me ajudavam da maneira de que eles sabiam, né? Ajudavam a fazer os temas ali e tudo mais, só que, cara, eu demorava demais para copiar. Depois, mais tarde, eu comecei a desenvolver alguns tiques nervosos e tudo mais. E, irmão, durante muito tempo, eu achava que eu era burro. E, de fato, para algumas coisas, assim, quando se trata de lógica, hoje eu gosto de coisas lógicas, só que eu uso calculadora. Fazer contas de matemática eu era muito ruim com exatas. Só que, cara, eu achava que eu era muito mais burro do que eu realmente era. Só tinha um modo que eu tinha, meu modo de aprender era diferente. O meu modo de aprender, depois eu fui descobrir que era mais quieto na minha, mais em silêncio, sem muitas pessoas ao redor. Então, o ponto só que eu quero contar aqui é que eu achei durante muito tempo que eu realmente era burro, cara. Então, se hoje talvez você acha interessante, nossa, o Jason conversa legal, eu gosto de ouvir os vídeos dele, cara, eu tinha uma timidez extrema na minha adolescência, até o início ali da vida adulta, e demorou para eu quebrar isso. Uma falta de confiança extrema. E meus pais não têm culpa, eles fizeram o máximo que eles podiam com a consciência e o conhecimento. Eu fui criado com muito amor e carinho, tudo certo, só que nessa parte eu não tive talvez uma atenção ali, que visse isso. E eu, cara, cresci achando que eu era burrão pra caramba. Entendeu? Depois eu fui buscando por conta, me desenvolver e tudo mais, só que essa questão de você tirar o tempo e você ir mais a fundo e você ver o que está acontecendo ali faz toda a diferença e vale o tempo investido. Então, retomando, o nosso cérebro pede progresso. Subir de nível, melhorar o tempo, ganhar reconhecimento, cara, tudo isso vira um tipo de motivação. Isso vira uma sensação de realização. E aí, se a criança começa a perder isso, se ela está fazendo o dia inteiro alguma coisa que ela não valoriza, que ela não tem sentido, cara, ela começa a se desanimar, tá? E aí ela busca isso em outras coisas, como eu já falei, em videogame, celular. Então, assim, não é apenas entretenimento, é a nossa necessidade intrínseca e psicológica, tá? De buscar esse progresso. Opa, e se tu tá gostando dessa aula aqui, não deixa de se inscrever no YouTube, deixar teu like e compartilha esse vídeo com outros pais que você conhece que seria interessante ter esse conteúdo. Agora vamos seguir com essa aula. Os nossos filhos, eles não estão apenas fugindo pro celular, eles estão correndo atrás dessa competência. Então pega essa parte aqui que é bem importante. Quando criamos o espaço onde eles possam melhorar de verdade, aprender uma habilidade, algum esporte, alguma técnica, às vezes pode ser coisa simples, que também coisa que eles gostem, de preferência. E, quem sente que está evoluindo na vida real, não precisa buscar tanto essa sensação no digital ou em outras distrações ruins, tá bom? E agora vamos ao aprendizado 3. Conexão. Precisam sentir que são importantes para as pessoas e que as pessoas são importantes para elas. Cara, nossos filhos, eles buscam conexões, crianças e adolescentes, precisam sentir que fazem parte de algo, ser convidados para brincar, sentir que fazem parte de uma turma, sentir que tem amigos, que os amigos lembram, que eles lembram dos amigos, tá? Então a conexão é essa sensação, eu faço parte. E se isso falta, então fica faltando algo por dentro.
E quando fica faltando esse nutriente da conexão internamente ali, a gente busca no online, a gente busca em outras distrações, em videogame, celular. E é aí que entra o poder das brincadeiras espontâneas. Lembra que antigamente, hoje está se perdendo isso, que você saía na rua e aí você cruzava com um colega ali, com um amigo, ia brincar com ele e juntava com outros amigos e daqui a pouco vocês inventavam alguma coisa. A brincadeira espontânea é aquela brincadeira que ela não tem assim supervisão do adulto no sentido de agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. A brincadeira espontânea ela é um espaço para criança criar, inventar na hora, vamos fazer, brincar disso aqui, e aí ela decide, trabalha aquela liderança, brinca, perde, ganha, entendeu? Decide as regras na hora, discutir, negociar, perder, continuar o jogo, os amigos. Então ali, olha só, ali ela aprende a conviver de verdade. E quando os adultos controlam tudo, horários, regras, conflitos, a criança perde esse treino natural, digamos assim, dessa conexão social. Então, anota essa parte aqui, né? Então, ela passa a interagir, mas não a construir um vínculo profundo, quando não tem essa espontaneidade. E essa parte aqui, ó, então, brincar livremente ensina a cooperação, liderança, empatia e o pertencimento, que é essa questão da conexão. Então, como eu falei antes, nas gerações atuais mudou. Antes a gente tinha essa coisa de ter mais liberdade. Eu lembro de sair de bicicleta para andar na rua, ir na casa de um amigo e tudo mais. Hoje a gente tem essa coisa de uma preocupação maior, esse cuidado às vezes é excessivo, às vezes sim, às vezes não, mas essa questão dessas restrições maiores que a gente tem hoje em dia, comparado a anos atrás, que a gente saía na rua para andar de carretinha de lomba e ia de bicicleta na casa de um amigo e encontrava outro, como hoje tem menos isso, acaba-se que tem menos esse, entre aspas, né, laboratório social acontecendo, e aí muitas crianças acabam ficando mais isoladas, mesmo elas estando ocupadas no dia a dia, sai daqui, vai para lá, não sei o que, faz aula disso, elas perdem tendo essa coisa espontânea, né? Então elas estão ocupadas, mas ao mesmo tempo ficam mais isoladas. E aí a gente volta naquela questão, então por que o digital ele se torna tão atraente? Porque você entra num jogo, tu logo já faz parte de um time, tu posta alguma coisa, tu já recebe alguma resposta imediata, tu já sente aquela sensação de pertencimento, você posta, já recebe um retorno, então gera aquilo ali. Se o mundo real não entrega o pertencimento suficiente, o virtual oferece. Então, na prática, algumas sugestões que podem ser feitas. Não é só tirar as telas, é desenvolver um espaço de uma convivência real, permitir alguns encontros ali das crianças menos estruturados, sabe, menos tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, deixar acontecer essa brincadeira espontânea, dar tempo para brincar sem intervenção constante, estimular amizades fora da agenda normal, né, fora só da escola, só do colégio, estimular essas amizades, essas brincadeiras fora, né, às vezes a criança vai fazer não sei o que, vai andar de bicicleta com os amigos, vai, entendeu? Construir isso, além só do ambiente da escola. E dentro de casa, criar conexão verdadeira. Ouvir os seus filhos sem interromper. Validar os sentimentos, compartilhar também com ele as suas vulnerabilidades. E olha só, uma outra sugestão aqui, ó. Quando for tirar um tempo de lazer, pergunte para a criança, vai no parque, por exemplo, o que tu ia gostar de fazer? Ela vai pensar, vai dizer, chega lá, deixa a criança, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, segue aquele, não faz isso, faz aquilo, segue aquela espontânea, sabe, a criança ela inventa 300 mil coisas para fazer. Ela vai inventando, ela se diverte com um pouco, ela pega uma folha, um graveto, ela brinca, o papel, ela inventa outras coisas, ela desenha, então deixa aquilo acontecer e segue ela, não fica só restringindo, fazendo aquilo mecanizado e tal, tá? Entra junto naquela espontaneidade. Então a mensagem central aqui desse aprendizado,
A criança que ela tem amigos de verdade, que ela convive no mundo real, faz, acontece, sente essa conexão, esse pertencimento, ela não necessita tanto do mundo virtual para preencher isso. Então vamos lá, você precisa ajudar os seus filhos a lidar com as distrações, tá bem? Olha só, se para os adultos, pensa comigo, imagina se para ti, nós adultos, já é difícil a gente lidar com as nossas distrações, a gente pega o celular, procrastina, cria maus hábitos. Se pra gente já é difícil, imagina, cara, você só largar, deixar o celular ali, a tela para a criança, assim do nada, sem ensinar, sem orientar, sem explicar. A gente pode usar um exemplo aqui, você entregar para a criança as telas ali, o celular, é a mesma coisa que você pegar a criança não sabe andar de bicicleta e você diz para ela, olha, sobe na bicicleta que sem rodinha e vai atravessa a cidade. É a mesma coisa que a criança não saber nadar e você empurrar ela numa piscina onde não dá pé. Você entende? Tem que ser ensinado, tem que ser mostrado, explicado sobre isso. Então você não pode entregar a tecnologia às cegas para os seus filhos. Precisa ter essa instrução. O que pode ser feito na prática? Ensiná-los a terem autonomia. Uma sugestão, você pode expor eles a conhecimentos e explicar. Não subestime a capacidade dos seus filhos, das crianças, sobre entender as coisas, tá? Explica para ele por que é ruim quando ficar muito tempo na tela, o que acontece, por que é bom ter um tempo limitado. E aí você senta e pergunta, olha, lembra, autonomia, ajudar eles a escolher. Diz, olha, assim, né? Te expliquei que não é legal você ficar muito tempo no videogame, nas telas, tem que ter menos tempo por dia. Quanto tempo tu acha que é o suficiente? Quanto tempo tu acha que chega por dia? 1 hora? Então, tá? Vai falar um tempo, coloca ele a ajudar nessa negociação de quanto tempo. E aí coloca ele para se comprometer nessa decisão. E aí o que seria dar autonomia? Ensina ele, seu filho, a usar o Alexa ali para colocar um despertador, um timer no reloginho, um timer em algum relógio que talvez não digital, algum relógio da corda. Ensina ele a fazer isso. Você tem 1 hora. Se ele falhar, você não vai criticar de forma incisiva. Você diz, lembra que você combinou que seria 1 hora. Então ensina ele a ter essa autonomia, não subestime essa autonomia, ensine ele a monitorar esse próprio tempo, essas próprias tarefas dele. Ensine sobre essa importância do bloco de tempo, de ficar ali 40 minutos focado, seja na leitura, no estudo, e depois daqueles 40 minutos ele vai, faz outra coisa. E você também precisa respeitar esses blocos de tempo dele. Se é o tempo dele que ele está jogando videogame, aquela é 1 hora dele. Se é o tempo que ele está no estudo, você não fica chamando, tu não fez isso, vai fazer aquilo. Aí ele estava naqueles 40 minutos ali, focado, aquele tempo de estudo, ele se dispersou, teve que sair. Então você tem que respeitar isso também. Então ensina ela a fazer esses blocos de tempo, ensina que você também vai ter esses blocos de tempo. Quando o pai, quando a mãe está aqui com fone, notebook, só chama se for importante, porque eu tô em casa aqui, mas eu tô trabalhando, tô estudando, eu preciso ficar focado. Ensina ela também sobre isso e você também respeite esse tempo, esses blocos de tempo dela. Então a gente vai agora para uma outra parte também que é bem comum. Você ouvir os pais falarem assim, eu não queria dar o celular pro meu filho ainda, só que por segurança ele precisa, ou então porque todos os colegas têm, ou então, meu Deus, é o único jeito dele ficar quieto, né? Então eu notei aqui algumas coisas que talvez tu não tenha pensado. Se seu filho, sua filha está numa idade onde ainda não sabe lidar, controlar o que usa ali, importante, você precisa usar ou ensinar ela a usar o aparelho, onde entrar, onde não entrar, tirar as notificações, não está toda hora apitando. Mas se a criança está num estágio onde ela não tem ainda total discernimento, você pode usar alguns aplicativos que monitoram o celular dela.
ela tem um tempo limite por dia, você sabe qual aplicativo que ela está usando, você sabe o tempo que ela passou em tal aplicativo, você tem todo total esse monitoramento. Você, pelo seu celular, você controla isso no celular dela. Mas tenha em mente que isso não vai ser para sempre. Em algum momento você vai precisar ensinar essa autonomia, ensinar esse discernimento. A que chegue o nível onde o celular dela está aqui do lado, ela tirou um tempo, um bloco para estudar e ela não precisou pegar o celular, pegou depois, foi jantar, conversou com você, jantou. Ela vai precisar desenvolver essa autonomia depois e a gente aprende na prática. Então a gente volta naquela coisa, conversa, expõe a criança, olha, muito tempo de... expõe no sentido de explica para ela, olha, muito tempo de tela pode causar isso, aquilo, é melhor a gente brincar na vida real, é melhor a gente fazer isso, aquilo, de ficar tanto tempo. Depois você conversa, combina o tempo com ela e depois você fala, ó, lembra que a gente tinha falado um tempo e tal? Porque a criança vai errar, você também erra, você também tem problema com distrações, né? Então, você pode monitorar pelo seu celular, mas lembre-se que vai chegar um momento que você precisa ensinar ela a ter essa autonomia. Caso, cara, às vezes a criança é menor e tal, e tu, tipo assim, eu não queria dar o celular para ela. Só que por segurança, então assim, tem relógios que não são tão caros, baratinhos até, infantis, que tem GPS e que tu consegue cadastrar um número para fazer ligação ou receber ligação. Isso existe, tá? Não é tão caro. Ao invés de você dar ali o dispositivo, o celular, que você acha até meio arriscado, você pode fazer isso, você vai saber onde a criança está e consegue fazer chamada com a criança, ou ela pode te ligar, dá para cadastrar um número. Tem também alguns dispositivos, que nem o AirTag da Apple, mas tem de outras marcas também, que é um dispositivo pequenininho, tipo o tamanho de uma moeda, assim, que você coloca na mochila, coloca no relógio, na pulseira da criança e você consegue ver ali pelo celular onde ela está. Então, às vezes, também é um objeto a mais de segurança, que você sabe onde seu filho está, sem que ele precise já muito cedo, já logo estar com telas, né? Estar logo com o celular ali na mão. E por último também, as crianças, elas até ouvem o que tu fala, mas elas veem o que tu faz. E adolescentes também. Então, se pra gente é difícil, lembrando, né, lidar com essas distrações, imagina para elas. Então, assim, elas veem o que você faz. Então, você precisa ser o exemplo, você precisa trabalhar isso também. A criança vai pegando por osmose, ela vê que tu faz, tu ensina, ela vê que tu lê, você faz o horário da leitura junto com ela. Ah, mas a criança acha chato ler. Experimenta, dá mais uma sugestão aqui. Ó, vamos fazer nosso horário aqui da leitura. Aí você bota um abajur lá, faz um suco, coloca, sei lá, o tapete na varanda ali, bota uma luz diferente, lê em família. A criança, ela vai querer esse horário da leitura porque ela vai gostar de estar com vocês, não é nem tanto pela leitura, mas por estar junto ali, por criar aquele momento, entendeu? Então, crie ambientes propícios a essas outras coisas de aprendizado. O seu filho, falando mais agora das crianças menores, eles fazem perguntas, né? E não é poucas, é como se eles achassem que a gente fosse um GPT. E quantas vezes, para você refletir, quantas vezes a criança te perguntou alguma coisa e você diz, não sei, para de fazer tanta pergunta. Quantas vezes? Toda vez que ela te faz uma pergunta, é uma oportunidade que você tem, cara, de ensinar esse ser humano, de formar essa consciência. E se você ficar falando, não sei, meu Deus, fulaninho, para de fazer tanta pergunta. Como é que tu quer que ele te ouça depois quando tu vai lá dizer, larga esse celular, larga esse videogame, isso não presta, não sei o quê. Entendeu? Então vamos lá, faça isso, dedique tempo a seu filho, seja o exemplo. Não é uma coisa fácil, mas é treinável. A sua atenção, você consegue treinar ela, fazendo os blocos de tempo, se livrando dos gatilhos externos. Ensina seu filho a ser autônomo, ensina ele a usar o dispositivo, colocar para não ficar vindo notificação toda hora, ensina ele a botar o bloco de tempo, ele vai aprender mais rápido que você, usar a Amazon Alexa ali, coloca um timer de 1 hora,
Coloque som da natureza agora enquanto eu vou ler durante 1 hora. Eles aprendem rápido, só que eles precisam ter instruções do que é legal e do que não é bom de se fazer ali, beleza? Então, treine seus filhos para eles crescerem sem distrações e para eles terem uma vida saudável. Muito obrigado.